Boa tarde, professores. Boa tarde, colaboradores. Então, hoje mais um Talks 360 aí. Então, eu vou abrir então a palavra para a nossa querida orientadora educacional, a professora Ana Keila. Tá contigo, Ana. Boa tarde a todos. Débora, obrigada pelo convite. Ontem a Débora me surpreendeu pela manhã com uma ligação, falando sobre a nossa talk de hoje e perguntando se eu poderia fazer a devocional, porque ela está escalando uma a uma as orientadoras educacionais para poderem estar aqui participando. Eu fiquei surpresa com o convite, com a ligação, mas já afirmativamente disse que sim. E já comecei a pensar o que eu iria falar, né? Tínhamos tido uma reunião de orientadoras e estávamos todas falando das suas tarefas. O nosso dia tem menos horas do que precisamos, né? Diferente de quando estávamos no presencial, mas todo mundo querendo fazer mais e assumindo mais tarefas ainda. Aí me lembrei daquele momento e como todas juntas surgiram ideias, foi uma reunião que todos queriam dar sugestões para a gente resolver as questões do uso seguro da internet, uma tarefa passada pela Débora também, né? E aí pensei, puxa vida, como todos juntos surgiu tanta coisa, né? E tanto ânimo para assumir mais essa tarefa. E aí eu me lembrei de uma devocional que eu assisti, que falava da terceira carta de Paulo aos Romanos, quando ele saía para pregar o Evangelho, e quando ele chegou em Roma, ele falando aos cristãos romanos, ele disse que todos que pensam iguais e os deveres do cidadão cristão, ele disse que quando estamos juntos, nós somos fortes, porque o que nós fazemos, o que nós pedimos, as intenções, a força que a gente tem, juntamente todos, pela fé mútua, assim como a sua, a minha, a nossa. Ou seja, que todos nós somos confortados na fé, um pelos outros, graças à fé que nos é comum. Então isso me deixou assim bastante marcada, porque eu percebo isso no nosso ambiente de trabalho. Não interessa o que você está fazendo, te chamam para mais alguma coisa, você vai lá e acredita que vai dar certo e que vai conseguir. E temos conseguido. Imagina quando nós passamos do digital, né, agora, estávamos no analógico, passamos para o digital, aquelas primeiras semanas foram uma verdadeira loucura, né, de tudo o que a gente passou. Mas a fé é a linguagem do reino de Deus. Ela é o âmago da nossa vida com Ele. A nossa base de relação com Deus é através da fé. E é por meio dela que a gente conquista e supera as coisas no dia a dia da nossa vida. A gente passa por momentos difíceis. Haja visto o momento atual, que todos estamos aprendendo fazendo e mudando a cada momento para fazer melhor. E sempre para atingir a excelência. A Bíblia, ela não nos ilude com as dificuldades da vida. Ela não fala que a vida é indolor. A vida é feita de surpresas, as tempestades nos assolam e às vezes os nossos recursos falham para sustentar esse momento. E a gente tem que se preparar. E veja, o Pai mandou quem? Mandou Jesus. E ele sofreu. Ele mostrou que a vida seria de aflições. E sabemos que o exercício da fé diária em nossa vida faz com que as nossas aflições e os nossos desafios e as nossas dificuldades fiquem mais fáceis de podermos estar lidando com ela. Veja, ele mesmo passou. Ele morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. E sabemos que se estivermos juntos, tudo se torna possível quando estamos unidos pela fé. É alentadora essa sensação para a gente, porque a gente sabe que a gente passa, mas a gente consegue superar. Ontem eu tinha um retorno ao oculista, eu tive um problema na vista, tive que fazer um procedimento, depois de 15 dias, que era ontem à tarde, eu teria que voltar. O Walter, meu marido, me acompanhou. E a gente foi vendo a rua, porque realmente eu tenho mantido isolamento, eu não tenho saído.
E fomos vendo todo o movimento, conversando sobre a situação, sobre o número de mortes diárias que não cai, que não cede, né? Vendo as pessoas já na rua com as suas máscaras, uma diferente da outra, mas todo mundo circulando, e observamos vários empreendimentos comerciais, vários não, foram muitos, fechados, com placas de passa-se o ponto, vende-se, ou totalmente vazios. Quando eu cheguei do oculista, eu ainda tinha que ligar para uma mãe, que ela tinha pedido. Aí liguei, me identifiquei, falei quem eu era, perguntei se ela podia conversar naquele horário, e ela falou, ai, que bom que você ligou, desesperada, aparentemente como se estivesse esperando o meu telefonema. Por quê? Porque a irmã dela estava se tratando de Covid em casa, passou mal pela manhã, foi para o hospital, e naquela hora ela tinha acabado de saber que a irmã seria entubada. E ela estava desesperada. Aí eu falei para ela, vamos orar? Você quer que eu ore pela sua irmã? E ela falou, eu quero, mas agora eu quero agradecer vocês do Mackenzie. O meu filho entrou lá, ele entrou na 8ª série. Tem a Tinha lá, ela deu um jeito no meu filho. Ela transformou o meu filho. E agora você que me liga nessa hora, nossa, vocês são demais. Olha, eu estou trabalhando em casa de home office. Hoje eu não fiz nada, porque eu já abri um buraco na minha vida, já te falei. Mas eu já identifico a voz dos professores. Eu sei quando você está lá na live falando, porque você está dentro da minha casa. Agora, Ana Keila, como é que vai ser o vestibular? Eu falei para ela, olha, eu acho que se o seu filho continuar cumprindo tudo que ele vem fazendo até agora, tranquilo, ele vai chegar lá com a maior facilidade. E agora nós ainda vamos introduzir o Maquenem, que é o grupo de professores de cada um dos 4 componentes das grandes áreas do Enem, de todos os Mackenzies, São Paulo, Alphaville, Brasília, Palmas, dando aulas de cada um desses componentes. Isso vai ser excelente para ele. E temos o GENEM, que é mais específico para quem está aqui em São Paulo, com os vestibulares aqui de São Paulo. Aí ela falou, puxa, que bom que você está me falando isso, estou um pouco mais tranquila. Falei, você precisa de mais alguma coisa? Ela falou, não, só que você ore pela minha irmã. Quando eu desliguei, eu pensei assim, nossa, eu vou falar de fé, eu vou falar de gratidão, eu vou falar de oração. Porque a gente ora não apenas por nós mesmos, porque se nós oramos entre nós e nos fortalecemos, nós somos exemplo, temos que ser exemplo e abençoamos uns aos outros à nossa volta. Deus nos diz em sua palavra para sermos gratos, para sabermos por nossa experiência que a partir do momento que louvamos a Deus, nossos fardos e nossos problemas tornam-se muito mais leves sobre os nossos ombros. Quando começou a pandemia, a gente ouviu momentos de hora marcada onde um louvor foi muito cantado. É aquele louvor Porque Ele Vive, que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei, que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz, sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Então isso foi um alento naquele momento que a gente não sabia como é que a coisa seria. Então eu assisti vídeos deste canto sendo feito em favelas, em morros, em comunidades, em bairros, ou seja, Deus foi louvado. Davi, no Salmo 34, escreve, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Vamos orar? Senhor, tu sabes tudo o que aconteceu e acontece na casa de cada um de nós. Pedimos perdão por nossos erros, agradecemos pelas dificuldades e louvamos pelas vitórias. Agradecemos, Pai,
por esta instituição que nos permite passar com conforto e assistência durante esta pandemia. Oramos e intercedemos por todos que estão no fronte da batalha e não desanimam. Oramos pelos desvalidos e necessitados. Senhor, que a nossa confiança seja estabelecida na Tua palavra e acima de todas as circunstâncias contrárias. Queremos, através de nossa crença, viver os Teus milagres e poder inspirar outras pessoas para que vivam seus próprios milagres também. Em nome de Jesus. Amém. Lindas as suas palavras, Ana Keila. Muito obrigada aí pelo teu depoimento, pelas suas palavras, por tudo isso que a gente vem vivendo e convivendo, né? Principalmente nesse momento tão difícil que todos estamos passando, mas nós estamos também nos reinventando a cada dia, a cada momento aí, e sempre juntos, né? Mesmo pensando nessas aflições, como você bem colocou, Deus sempre está junto de nós aí e vem nos fortalecendo aí a cada dia para que a gente possa seguir em frente, né? Com muita coisa boa que está por vir ainda, né? E aí o que você traz para a gente aqui como reflexão, que eu consegui pensar aqui um pouco, é o quanto que o professor, as pessoas também inspiram outras pessoas, né? Então, penso que esse tema, né, trazido aqui com empreendedorismo, né, como desenvolver competências para o empreendedorismo social e criativo no contexto pós-pandemia, né? E aí, para isso, Ana e nossos convidados aí, professores e colaboradores que estão nos assistindo aí ao vivo, a gente trouxe um time aqui de peso para que a gente possa, então, conversar um pouco, bater papo um pouco aqui, né? Trazendo um pouco dessas ideias do que a Ana Keila compartilhou com a gente, todas essas aprendizagens que a gente teve ao longo aí quase de 6 meses, né, Ana Keila? Que foram muitas, né? Que foram muitas. E quando você traz também, Ana Keila, a questão do Maquenem, por exemplo, é uma forma também de empreender, né? É algo novo, fazer algo diferente, né? Um jeito novo aí de se fazer algo. Então eu vou trazer aqui então para vocês o nosso time de hoje, então, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Então a gente tem aqui como convidados especiais aqui, né? O nosso coordenador de tecnologia educacional lá do Colégio Mackenzie em Tamboré, o Daniel Proença. Ele é graduado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Marketing e Comunicação, integrada também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gestão Escolar pelo Instituto Educacional Vital Brasil. Atualmente ele coordena, então, a área de Tecnologia Educacional lá em Tamboré, né? E também presta consultoria a empresas na área de tecnologia e marketing estratégico. Ele é membro também do Conselho da Associação Águia, que é uma organização sem fins lucrativos, que ajuda adolescentes com passagem pela Fundação Casa e que vivem em situações de risco. Dani, seja bem-vindo ao nosso Talks 360 de hoje. Depois a gente tem o nosso querido Alec. Ele trabalha conosco aqui na área de tecnologia educacional. Ele é bacharel em engenharia civil e também está cursando o último semestre da área da matemática. Ele trabalha há mais de 4 anos no setor de educação formal e informal. Ele iniciou a sua carreira como monitor de física e astronomia lá no Museu Catavento, que eu também adoro muito, aquele lugar, né? De 2013 até 2015 ele atuou por lá. Depois também ele atuou como professor em clube de matemática. Tá vendo que esse daí é da área das exatas, hein, Alec? Vai nos ajudar a pensar bastante. E curso preparatório também como professor voluntário do curso GeoGebra. Para quem não conhece o GeoGebra, então, né, é um software da área da matemática que é muito utilizado tanto no Brasil como no mundo inteiro, né? Então, a gente tem toda uma programação pesada aí atrás daquele software GeoGebra. Então, a gente trabalha aqui também no Mackenzie
e o Alec, ele é expert nessa área aí. E aí, atualmente, ele está como auxiliar de tecnologia educacional aqui no Mackenzie São Paulo e está se aperfeiçoando também nas mais variadas tecnologias voltadas para a educação matemática. Bem-vindo, Alec. Depois a gente também tem um outro super convidado aqui, que é o Lucas Torres. O Lucas, ele é engenheiro mecatrônico, especialista em inovação em serviços e mestrando pela USP. É cofundador do Caos Focado. Olha lá, hein, Lucas? E uma aceleradora de startups de tecnologia e inovação, e do Nave à Vela, empresa que tem ajudado diversas escolas em uma aprendizagem mais significativa e ligada à criatividade e protagonismo. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso Talks 360. Depois a gente tem aqui um outro convidado de peso, o professor Kassab, Ricardo Kassab. Então, ele é mestre em educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie São Paulo. Ele é especialista em gestão de ambiental pela Universidade Positivo Paraná, bacharel em geografia pela Federal do Paraná, e hoje ele coordena o ensino médio aqui no Colégio Mackenzie. Seja muito bem-vindo também, Kassab. Depois, aqui por fim, a gente tem a nossa querida Ana Keila, que falou conosco agora há pouco. Ela tem bacharelado em pedagogia, habilitação em orientação educacional, mestre em educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialização em supervisão escolar pela PUC. Atualmente ela é orientadora educacional das terceiras séries do ensino médio aqui do Mackenzie em São Paulo. Aninha, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso grupo de discussões e diálogos aqui do nosso Talks 360. Então, dando continuidade aqui no nosso Talks 360, eu fiquei pensando aqui, né? Poxa, como é que a gente vai trazer, então, o tema empreendedorismo para se falar na escola, né? E aí, olhando essa semana aqui, essas imagens aqui, que são esses quadros, me fez um resgate da minha infância, e eu vi hoje também a infância da minha filha, da Isa, né? Ela sempre adora comprar massinhas de modelar, adora fazer coisas, ela tem lá o carrinho maker dela, né? Ela gosta muito, assim, de fazer coisas novas, de aprender coisas diferentes, enfim, criar engenhocas, né? A Isa é expert nisso daí. E aí ela me perguntou assim, nossa, mamãe, onde é que você comprou essas telas aqui? Aí eu expliquei para ela e tudo. Ela disse assim para mim, mamãe, mas agora eu só tenho mais uma tela para pintar. Você compra outra para mim? Aí eu olhei assim para ela, eu falei assim, Isa, como é que de repente a gente pode transformar esses quadros, né, em dinheiro para você comprar outros quadros brancos, né? E aí a conversa foi fluindo. Ela, porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí veio esses links, né? De quando lá na minha infância, né? Quem é que nunca brincou, né? Que tem até aquele banco imobiliário, enfim, tem diferentes jogos aí que a gente brinca, né? Em casa, enfim, para quem tem filhos pequenos, enfim. Quem é que nunca brincou com algum tipo de objeto, por exemplo, e fez ali, porque isso custa tanto, que custa X, eu vou vender porque eu quero comprar um carrinho, porque eu quero comprar uma boneca nova. Quem é que nunca brincou, né, dessa forma em casa? E aí, para tudo isso, né, ir além dessas atividades informais dentro de casa, indo para a escola, num ambiente mais formal, né, trazendo isso num escopo mais macro para a gente ter esse olhar aí, eu fiquei pensando aqui, né? Essa postura de empreender, de repente transformar aquilo que a gente faz em casa, ou alguns hábitos que a própria família ela traz e pode, de uma forma ou não, sendo muito criativa ou menos, e aí depende muito da forma como isso é trabalhado, né, em casa e dentro da escola. Eu fiquei pensando aqui na questão do autoconhecimento. E aí eu lembrei de ti, Ana Keila, porque você disse aqui que você trabalha hoje, né, com as turmas do ensino médio, a terceira série do ensino médio, né? E aí, pensando nessa questão do autoconhecimento, e para a gente prosseguir
nesse diálogo aí, como é que você enxerga essa importância do autoconhecimento nesse processo de empreendedorismo, né? Desse papel da criança, do jovem, até mesmo do adulto, né? De empreender algo. Eu acho que quando a criança é novinha, quando é criança, educação infantil, séries iniciais, ela está muito mais aberta para criar. Ao longo do tempo, esta questão desta criação, ela passa por um período de dormência. E acho que no ensino médio, essa dormência ela é bem forte. Eu tenho o jovem no ensino médio, bom, esse ano é um ano totalmente atípico, porque não estamos nos vendo, estamos à distância, nos vemos por lives, não conversamos, muda totalmente a relação neste momento, né? Mas trazendo de anos passados, há 2 anos atrás nós tivemos um curso de empreendedorismo, onde eles aprenderam ao longo do ano como formar uma startup, ver questão de investimento, ver questão de breaking point, ver quando é que ela daria lucro, toda uma estrutura, e até como fazer uma apresentação para vender o seu produto. Foi muito interessante. E um dos meninos, que era de um grupo que ganhou em primeiro lugar, ele quis fazer faculdade de empreendedorismo, que o Sebrae estava começando aquele ano. A mãe foi umas 10 vezes lá falar comigo, a primeira aos prantos, perguntando o que seria do filho dela se ele fosse empreender num negócio. Ele está fazendo essa faculdade, esse ano eu perdi o contato por causa dessa distância que nós estamos, né? Mas ele estava muito feliz fazendo o curso. Então, assim, eu acho que o jovem, ele precisa ser estimulado, eu acredito que o novo ensino médio, que a gente vai começar a ter o ano que vem para as primeiras séries, onde eles vão ter algumas eletivas que eles podem escolher o caminho, que vai estar mais de acordo, eu acho que nós teremos muito mais sucesso em ter empreendedores de sucesso, né? Porque vamos sair dessa forma que temos hoje e eles vão poder trabalhar com aquilo que eles gostam, ou eles vão viver dentro daquelas eletivas, daquelas trilhas, algo que se aproxima do que ele vai fazer quando for adulto e for para o mercado de trabalho. Então, eu acho que neste momento, ainda mais com esta pandemia, esse medo que todos estão do que vai ser, quais são os negócios que vão surgir, já visto quantos pequenos empreendedores tiveram que se reformular para poder entender este momento, para poder continuar estando no mercado de trabalho. Então, eu acho que este momento nós vamos ter coisas novas para quando voltarmos ao natural de novo. Ah, muito bem, muito legal. E aí você traz naquela questão aqui do papel da família também, né? Dentro desse processo aí, até para poder ajudar esses alunos ou na escolha, né? Algo nesse sentido aí, né? E aí, pensando nessa lógica, a gente tem aqui um convidado bem especial aí, que é o Lucas. Lucas, está por aí? Por aqui, Débora. Oi, Lucas, seja muito bem-vindo. Ouvindo um pouquinho a Ana Keila aqui comentar com a gente dessa questão desse curso de startup, o papel da família, né, nesse processo, enfim, né? Como é que você se enxergou como empreendedor? Isso veio de família? Tua família apoiou? Eu queria entender assim um pouco, queria que você compartilhasse aqui um pouquinho com a gente, como é que foi um pouco dessa tua trajetória aí da adolescência, enfim, até chegar onde você está hoje aí, e como esse autoconhecimento ele te ajudou a dar o início ali da sua startup, enfim, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Legal, Débora. Bom, você puxou agora a história do baú, então eu vou tentar ser sucinto aqui, mas conectar com esse ponto do autoconhecimento que para mim é um dos elementos-chave aqui da nossa discussão e queria chegar nele com qualidade.
Eu nasci numa cidade no interior aqui do estado de São Paulo, uma cidade que tem uns 10 mil habitantes ali, e eu sempre me identifiquei como alguém buscando um espaço em que eu pudesse ser parecido com o professor Pardal. Então, os alunos atualmente já não conhecem tanto essa referência, né? Mas meu pai tinha um almanaque do professor Pardal, assistiu, depois tinha o desenho do Dexter, né? Pô, o Dexter tinha um laboratório que ele entrava lá e tinha um canto para ele criar, e isso era muito legal, né? Mundo de Bikman ali na cultura e tal. E eu me lembro que eu sempre busquei bastante isso na minha escola. Minha escola era uma escola pequenininha ali, a única escola particular da região, super conteudista, assim, prestando FUVEST desde os 12, 13 anos de idade e tal. Fui para as exatas também, então gostava de estudar, e eu nunca achei isso na minha escola, assim. Eu procurava um professor de física, um professor de ciências e tal, e não tinha muito espaço para esse tipo de atividade. Eu lembro que eu conversei com um camarada que consertava eletrodoméstico na cidade, que ele quebrava o liquidificador, você ia lá e pedia para ele arrumar e pagava R$ 15 ali, né? Falei, cara, me dá uma aula aí, como é que você desmonta essas coisas, como é que você faz isso acontecer? E aí, não sei, acho que ele me viu como um concorrente dele, aí ele me deu um livro, assim, de elétrica básica, desse tamanho, assim. Eu juro que eu li umas 60 páginas, né? Até jogar aquilo fora, falei, cara, acabou, isso não é para mim. Então eu sempre fui um inventor meio frustrado, assim, né? Na minha infância, eu não consegui dar vazão a esse espírito, né? E na faculdade eu escolhi fazer engenharia mecatrônica porque era a engenharia que mais parecia, pelo nome, se assemelhar a esse imaginário. Infelizmente, fui fazer numa excelente universidade, aqui na Universidade de São Paulo, mas a gente tem um ensino de engenharia no Brasil muito teórico, né? Pouco voltado para resolução de problemas, enfim, e também não encontrei isso lá. Bom, aí minha missão de vida acabou sendo estudar o mínimo possível na universidade para ter mais tempo no extracurricular para fazer coisas não acadêmicas, né? Organizações estudantis, empreender, comecei minha startup na época da faculdade, enfim, para chegar a essa relação empreendedora ou criativa, enfim. Bom, acabei me deparando com um movimento que estava surgindo na época de 2012, por aí, 2014, dos Fab Labs, né, os espaços makers, basicamente eram um movimento vindo de algumas universidades americanas, em que havia uma visão de colocar uma tecnologia democratizada, né? Ou seja, as pessoas podem ter acesso a diferentes tecnologias para criar coisas e não apenas consumir tecnologia. Essa visão me encantou, e por uma forma um pouco, acho que acidental, assim, né, do destino, a gente sabe que tem um pouco de providência aí por trás também, mas acabei caindo numa escola aqui em São Paulo, no Colégio Porto Seguro, para dar aula de inovação social no ensino médio, num curso extracurricular. E aí eu mais 2 amigos, a gente organizou um curso em que a gente levava alunos para uma comunidade de baixa renda, e ao longo de um ano todo eles aprendiam algumas técnicas de inovação pelo design, né? A gente conhece isso como design thinking, usavam o espaço maker para criar protótipos e resolver problemas reais. Bom, para mim essa foi a grande mudança de chave, assim, na minha cabeça. Fui fazer o meu mestrado em educação, mergulhei de cabeça nisso e entendi que existe um espaço para a gente repensar nossos processos de aprendizagem na escola. Bom, não vou entrar muito nesse tema, porque a gente vai um dia inteiro conversando sobre isso, mas conectando com o seu ponto, Débora, e aí surgiu o NAVE, né, há 6 anos atrás. Hoje a gente acompanha cerca de 50 mil alunos pelo país, ajudando, né, escolas a fazerem um processo de aprendizagem mais exploratório, né, mais baseado em projetos. E isso se conecta diretamente com o meu desejo lá atrás, né, de ver a minha escola funcionando um pouco nesse modelo, né. Tem o próprio José Pacheco, né, fala sobre a gente vai trabalhar com educação ou por paixão ou por revolta, né. Eu fui por revolta, fiquei por paixão, me identifico nessa fala dele, mas entrando no seu ponto e finalizando aqui a fala, observando assim uma série de outros empreendedores, amigos, enfim, todos eles têm algum momento da sua história em que a iniciativa que você toca se conecta diretamente com o seu conjunto de crenças, se conecta diretamente com o teu processo, né, de autoconhecimento, com as mudanças que você quer ver no mundo, o seu quadro de referências, né? Portanto, a partir daí, daí que surge uma sede de qualquer tipo de iniciativa que a gente vai fazer na nossa vida profissional, né? E se a gente conseguir estimular os nossos alunos para que a vida profissional de cada um de nós, né, deles, se torne uma extensão
do seu conjunto de referências, das suas crenças, de novo, da mudança que você quer ver no mundo, aí a gente está formando não só bons profissionais no mercado, né? Aí a gente está formando pessoas que vão se realizar pessoalmente, pessoas que vão encontrar um senso de vocação no que fazem e vão utilizar o conhecimento para engrandecer elas mesmas, as pessoas ao seu redor e o mundo ao nosso redor. Então, de novo, quanto mais a gente conseguir, como escola, fomentar um processo de aprendizagem exploratória, um processo de autoconhecimento, nutrir sonhos e enriquecer esse quadro de referências, mais iniciativas a gente vai ver lá na frente e mais alunos, cidadãos realizados pessoalmente a gente vai ver, né? Nossa, Lucas, muito show esse teu depoimento aí, né? Tu fez, assim, uma trajetória em, acho que uns 3 minutos, 4 minutos, hein, Lucas? Conseguiu ter um poder de síntese aí, hein? Você trouxe aqui pra gente, que eu achei muito bacana o teu relato, quando você fala que você veio da cidade do interior aí, né? E aí você traz um pouco dessa questão de busca pelos espaços, que você não achava muita coisa interessante na escola, enfim, mas você trouxe muito essa questão da relação de tempo e de espaço, né? E aí, pensando nesse sentido, para a gente poder prosseguir aqui na nossa discussão, eu lembrei do Kassab, porque quem não sabe, o nosso Kassab, Ricardo Kassab aqui, ele é o nosso geógrafo, hein, Kassab? Tá por aí? Tô aqui, jovens. Vamos lá. Não tá dormindo, né, Kassab? Tá acordado, não tô dormindo, aí, né? Não, tô pensando aqui no que foi falado. Esse tema é incrível, ele mexe conosco, acho que todos nós somos um pouco empreendedores, precisamos disso, né? Empreender é muito mais do que abrir uma empresa, do que começar uma startup. Empreender é um estilo de vida que precisa fazer parte da vida de cada um, porque um vencedor, de alguma maneira, ele empreendeu, né? Seja como patrão, como funcionário, mas ele empreendeu. Eu vou falar um pouquinho de escola já, mas eu vou contar um pouquinho da minha história também, porque eu acho que encaixa isso que foi falado até aqui, tá? Eu lembro quando eu estava lá estudando ainda e precisava pagar a minha faculdade, e eu não tinha dinheiro, e eu pensei, o que eu vou fazer, cara? Aí eu olhei para o lado e eu vi que tinha uma moça que vendia pão de mel. Ela vendia pão de mel e eu nunca tinha feito um arroz na minha vida, não sabia fazer nada. E eu comecei a perguntar para ela como é que fazia pão de mel e tal. Eu falei, bom, mas pão de mel não dá para fazer porque ela já faz, né? E aí eu fui atrás de aprender a fazer bombom. E eu aprendi a fazer bombom e o meu primeiro bombom ficou horrível. Eu lembro que eu fiz o bombom, era um bombom recheado, aqueles que é com leite condensado e morango dentro, sabe? Por volta o chocolate. Fez um protótipo antes, Kassab? Não, o que eu fiz, Débora? Eu fiz o bombom, eu fiz 30 bombons. E eu pensei, eu não posso perder essa matéria-prima aqui. Eu levei para vender. Só que tinha ficado tão ruim, tão duro, que as primeiras 2 pessoas que compraram falaram, nossa, esse cartão é um pouco duro. O que eu fiz? Eu dei o resto. Falei, não dá para vender. Mas ali eu aprendi a primeira lição, tá? Minha primeira lição como empreendedor foi o seguinte: fale antes, fale o mais rápido possível e fale barato. Você vai falhar como empreendedor, você vai quebrar a cara muitas vezes. Só que tente quebrar a cara o quanto antes e tente quebrar a cara barato, para você não sofrer demais. E ali o meu segundo bombom ficou muito bom, e o terceiro foi, e eu paguei o resto da minha faculdade vendendo bombom. Eu tinha uma meta, eu vendia bombons de uma caminhada, de aprender a resolver os problemas que eu tinha na minha frente. Então, empreender é um pouco isso. E aí, a escola ela precisa ser uma incubadora social. O que o meu aluno de trabalho, ambiente enfim, na vida dele como um todo. E eu preciso, então, prepará-lo para encarar isso, dando a ele nessas incubadoras que nós criamos dentro da escola, para que ele vivencie ali e tenha a oportunidade de começar ou experimentar um descortinar empreendedor, quebrar o gelo desse empreendimento. E porque empreender, você pode quebrar a cara de bate-pronto, etc., mas você pode também
aprender a empreender, tá? Eu acho que a escola precisa fazer, a gente precisa aprender o aluno empreender, porque tem o jeito autodidata, eu acho que o empreendedor sempre é um pouco autodidata, mas tem o jeito também, tem a possibilidade de ensiná-lo. Bom, hoje, eu não quero fugir do tema, já que apareceu aqui a tela globalização, não quero fugir do tema, as escolas hoje, elas estão essencialmente preocupadas com isso. Por quê? Porque o mercado hoje pede isso. Hoje, uma escola que não oferece esse ambiente empreendedor para o aluno, ela perde. Mesmo porque, a título de informação, somos hoje no Brasil 17 milhões de jovens entre 18 e 35 anos empreendedores. E aí, quando eu falo empreendedores, são donos das suas empresas individuais, ou com um funcionário só, ou com 50 funcionários, seja o que for, mas de 18 a 35 anos, cerca de 17 milhões de jovens que falaram, eu vou tentar e vou fazer. Jovens que começaram a pensar o seu empreendimento dentro das escolas. Nós recebemos hoje um pai, uma das primeiras perguntas que um pai faz hoje como é que a escola oferece alguma coisa para o meu filho na área do empreendedorismo? E a gente precisa oferecer. Globalização também, porque esse empreendimento, ele tem que ultrapassar a cidade do aluno, ele tem que ultrapassar o estado, o país, etc., e abraçar a tendência global de empreendimento, que é cada vez mais multifuncional, mais multidisciplinar, mais heterogênea nas suas linguagens, etc., porque o problema hoje que surge dentro de uma escola São Paulo é o mesmo problema que eu tenho dentro de uma escola da China. Então, as soluções que eu acho numa incubadora Mackenzie hoje podem ser aplicadas em um ambiente indicado. A pessoa tinha que fazer muito esforço. E ela sobrevivia, muitas vezes, se ela fosse média, pequena, ela sobrevivia dentro da sua cidade. Hoje, para uma empresa sobreviver, ela tem que olhar o mundo. Ela tem que abraçar as oportunidades lá fora, senão ela vai ser engolida pelas maiores do que elas, né? Hoje a competitividade é muito grande. Então, é um desafio global, sem dúvida nenhuma, mas é um desafio local. É do local para o global. Eu, escola Mackenzie, escola seja qual for, preciso subsidiar o meu aluno para pensar o mundo nessa tendência empreendedora que é muito mais do que montar, abrir algo, pode ser, mas é um estilo de vida, onde eu ofereço a ele as oportunidades de habilidades e competências para ele explorar aquilo que ele tem de melhor e se descobrir, ou como patrão, ou como funcionário, mas é achar um problema e ter criatividade suficiente para inovar, para criar uma solução. Oi. Posso dar dica de um livro? Posso dar dica de um livro? Claro, com certeza. Eu quero dar dica de um livro que a Gabi coloca para a gente no chat também. O nome do livro é Os Primeiros 90 Dias. Beleza, vamos anotar aqui, gente, ó. Esse livro é o seguinte, a pessoa decidiu empreender, está mudando de profissão, de escola, seja o que for. O que fazer nos seus primeiros 90 dias? Como construir um negócio quando não existem respostas prontas. Acho super bacana. Eu vou pedir para depois a Gabi procurar aí para a gente o link na internet e colocar aqui no chat para a gente. Maravilha. Boa. Nossa, muito, muito bacana mesmo o teu relato, Kassab, que complementa muito o que o Lucas trouxe para a gente, né? E dessa importância, né? Muitas vezes a gente não para muito para pensar sobre o tema empreendedorismo, e muitas vezes a gente acaba fazendo um link mesmo com as áreas da administração, né? Não muito com a questão da escola em si, né? Mas eu consegui, assim, perceber nitidamente aqui, com o depoimento de vocês aqui, o quanto que o empreendedorismo ele teve presente na vida de vocês, né? Desde ali da infância, chegando na adolescência e até a fase adulta, né? Como você mesmo colocou ali, que chegou a te ajudar a pagar a tua mensalidade, Kassab. Surgiu a oportunidade de ser motorista de Kombi. Uhum. Eu falei, eu vou ser motorista de Kombi. Aí todo mundo falou assim, mas tirava sarro de mim, né? Eu lembro que eu chegava na igreja com a Kombi lá da empresa. E aquilo foi incrível, porque a partir dali eu fiz contato, daquele contato eu fui para um outro emprego e as portas foram se abrindo. Então não tem que ter medo, tem que se enfiar mesmo e enfim, aproveitar as oportunidades, né? Exatamente, aproveitando essas oportunidades aí. E aí, quando você traz esse exemplo aí eu percebi aqui duas questões, né?
uma questão que você, por exemplo, você precisaria ali abrir um próprio negócio para você lucrar, vamos pensar nesse sentido aí, né? Porque você precisava pagar as suas contas, né, Kassab? E tem uma outra questão também que é em ajudar mais assim a pessoas, né? Que às vezes você não está tão focado na questão do lucro em si, mas também, né, pensando no movimento para a gente poder fazer arrecadação para ajudar pessoas, enfim. Aí vai muito essa questão também de sonho de vida, as suas expectativas, né, aquilo que tu espera, e essas experiências, elas nos fazem crescer muito nesse sentido aí, né? E aí, pensando nesse caso aí, eu lembrei aqui do nosso Alec, ali na sequência. Alec, você tá por aí? Oi, Débora, estou aqui. E aí eu fiquei pensando, sabe, porque você trouxe aí a história dos bombons, né? A história dos bombons. Agora, se eu fosse entrar numa outra perspectiva, tá? Pegando as oportunidades das experiências que ela me traz num ambiente de trabalho. Lembrei aqui do Alec, o Alec ele trabalhou por algum tempo ali no Museu Catavento, Alec. Tu tá me ouvindo bem aí, Alec? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Alec, dentro da tua experiência, né? Até porque você também é formado em engenharia, né? Agora que eu me dei conta que aqui a gente tem 2 engenheiros aqui também, né? Mundo globalizado, tá o Kassab aí, enfim. Pensando em ferramentas, Alec, ferramentas para tua vida, para tua experiência, né, de vida ali. O que isso trouxe para fazer algo diferente? Quais foram os insights que você conseguiu a se apropriar ou, enfim, compartilhar aí em função desse tipo de trabalho que você teve ali, que foi muito diferente ali, tanto da experiência do que o Lucas trouxe para a gente, como o Kassab também, né? O que esse tipo de trabalho ele trouxe para a tua visão, assim? Então, vamos lá. Eu até me traz uma nostalgia lembrar desse lugar, porque eu considero como ponto revolucionário em mim, né? Tanto no que eu já vivi, quanto nas coisas que eu passei a acreditar depois de trabalhar aí. E o interessante eu vou tentar responder dentro da visão que a gente está tentando passar sobre o empreendedorismo, né? Onde o empreendedorismo, ele, como todos os outros já citaram, é uma questão muito de inovação, é você fazer aquilo que você planejou, né? Você projetou algo, você pensou naquilo por uma determinada quantidade de tempo e você se arriscou naquele projeto. E eu acho que muitos de nós traçamos muitos projetos, mas nem todos são levados assim para frente, né? E isso vem muito também do que o Kassab estava passando, sobre trazer uma formação para o estudante de que ele pode fazer isso, né? De dar ferramentas para ele, de dar formação para esse aluno, para esse jovem, de que ele pode ir lá e concluir, ou não precisa necessariamente concluir, mas ele está dando início naquilo que ele pensou, naquilo que ele projetou. E uma das coisas que me veio nessa experiência que eu tive no Museu Catavento foi que ali eu aprendi muito sobre experiência, de forma lúdica. Era uma forma que eu não via dentro da sala de aula. Na verdade, até o meu 3º ano do ensino médio, eu tinha um pouco de aversão à física e à química, mas eu gostava bastante de matemática, tanto é que onde eu me enfiei mais para frente. Mas a física mesmo, ela foi um marco para mim no Museu Catavento, né? Por isso que eu gostei bastante lá, justamente pelas experiências, por a gente pensar em projetos lá dentro, né? Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ir lá,
mas as sessões elas são equipadas com diversos experimentos, então você vai ter sessões de diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, física, biologia, temos as áreas das ciências humanas também, tem a área da astronomia, que foi a segunda que eu trabalhei, e todas elas a gente tem uma forma de experienciar as coisas de uma forma um pouco mais lúdica, mais descontraída, né? Os alunos que a gente recebia lá, eles nunca tiveram contato com aquilo e a gente precisava regular didaticamente para mostrar para eles em 50 minutos como que eles poderiam entender aquilo. E essas ferramentas, voltando agora para mim, essas ferramentas elas me serviram bastante para traçar projetos. Eu trabalhei com educação mais tarde, depois do catavento, né, em escola, mas traçar projetos para as atividades que eu trabalhava lá dentro, e eu considero isso também como não é um empreender de abrir um negócio e ganhar dinheiro com aquilo, mas empreender do modo de dar início àquele projeto que eu pensei, aquele objetivo que eu vi para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Então, é dessa forma que eu acho que o Catavento contribuiu bastante, né? Com as experiências que que eu tive lá, né? Eu falo a gente pelo pessoal também que esteve comigo naquela época. E é assim que eu levei para o restante da minha vida. Nossa, muito, muito legal também, porque você traz essa perspectiva da experiência da mão na massa, né? Você, né, em contato direto ali com o público, enfim, com diferentes áreas do conhecimento, como você bem colocaste ali, e aí você tem essa experiência mais palpável, vamos pensar assim, né? Nesse sentido de ferramentas que agregou na tua vida, né? Tanto na tua vida pessoal aí, né? Que você já contou pra gente nos bastidores aí, como também dentro dessa perspectiva mais profissional, né? De como você... Um modo de vida, né? Como você bem colocou aqui, né? Um modo de vida que te ajudou, de alguma forma, a avançar no teu projeto, né? No teu projeto. E aí, o que é interessante que você traz, Alec, lembrei aqui do Daniel, né? Então, para a gente prosseguir nessa questão aí, não é nem tanto mão na massa, mas se a gente... Dani, tá por aí? Sim, estou aqui. Ah, Dani, bem-vindo aí. Você é da área de sistemas de informação, certo, Dani? Certo. Agora, pensando na perspectiva da tua área, por exemplo, né? Porque o Alec, ele traz essa questão muito da mão na massa, de onde ele estava, por exemplo, né? Então, ele conseguiu agregar aquela experiência, enfim, para a vida dele também, né? Pensando por esse outro lado, né? Da tua perspectiva, que são sistemas de informação, vamos pensar assim, e aí, fazendo essa conexão aí com o que o Kassab e o Lucas trouxe, veio uma pergunta aqui, assim, ó. Pensando na questão da globalização, né? E esse mundo conectado aí, prosseguindo nesse mundo conectado, né? Em meio a redes, via internet, onde a gente tem bits, bytes, enfim, tudo conectado aí na internet, e tudo que a gente precisa, praticamente a gente encontra na internet. Hein, Kassab, se tu de repente tivesse visto lá, o teu bombom, Kassab? Você procurou onde tua receita de bombom, Kassab? É sério, é muito legal essa história. Porque, olha só, porque pensa comigo aqui, hein, ó. A gente tá com o Dani aqui, que é da área de sistemas de informação, né? Se ele for fazer um bombom agora, ele vai procurar na internet. Eu acredito eu, né? Sabe? Mas eu... Sim. Legal. Um dia eu dou... Até hoje, às vezes, eu me... E aí, Dani, pensando um pouco nessa perspectiva aí, né, entre internet, redes, enfim, tudo isso que a gente encontra aí, na tua percepção, tá? Você que trabalha bem com essa questão de redes, internet e tal, você acredita que esse acesso às redes e às receitas do Kassab lá de bombom, vamos pensar assim, né? Que a gente consegue encontrar tudo isso na internet. O que você traz de contribuição para a gente no fator criatividade? Bom, prazer estar com vocês, gente.
muito bom esse papo até agora, ouvir um pouquinho da história de vocês, né? E assim, o link que eu faço também, né, na infância, onde o conhecimento ou ele estava na biblioteca, nos livros, né? Dificilmente numa conversa de um adulto com uma criança não tinha muito essa, né, vai por aqui. Então, o que eu tinha que aprender, eu aprendia na escola, com os livros, né? E hoje você tem aí a internet, onde você tem uma criança de 5 anos, de 4 anos, né, uma criança que está sendo alfabetizada ainda, que ela está procurando uma receita de como fazer slime, né? Então, você tem uma criança que mal aprendeu a ler, mal sabe ler, mas ela está na internet ali, descobrindo como que faz o slime. Daqui a pouco essa criança começa a fazer slime para vender na escola para os amigos, um mercado informal, né? E você tem um contraponto, onde você tem também pessoas de mais idade hoje, que se descobriram aí, né? Descobriram novas possibilidades com a internet, né? Que elas conseguem aprender coisas, né, diferentes e que jamais, né, pensariam, né? Tem até um senhor de idade, se eu não me engano, acho que ele tem deve ter em torno de uns 80, 70 e poucos anos, que ele é super famoso na internet, que ele começou também fazendo slime, ele se gravando, né, e colocando os vídeos. Então, é muito interessante. Muita gente passando, né, as avós passando as receitas. Então, hoje, esse conhecimento, ele está na internet. O que você imaginar está ali está para todos, né? Então, não importa se, infelizmente, ele tem um celular, né, lá atrás, né, um celular mais básico, ou um celular, um iPhone 11, ele tem acesso à mesma informação, independente do dispositivo, né? Mas, hoje, é muito simples você, né, ser empresário, né? Abrir empresa é simples, né? A MEI hoje você abre uma empresa na internet em menos de meia hora, né? E com essa pandemia a gente viu que mais de 700 mil empresas fecharam as portas, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem uma educação financeira que é trabalhada, né? Foi trabalhada nas gerações, na minha geração, por exemplo, né? Desde a educação infantil, diferente de outros países, né? Então, essa questão das competências socioemocionais, né, na educação infantil, hoje, na nossa época, na minha época, né, o metiolate doía, né? Você caía, você tinha uma experiência negativa, né? Hoje, a internet mostra assim que é fácil você empreender, é fácil você chegar até lá, mas, né, tem um outro lado que ninguém mostra, ou poucos mostram, né? Então a gente prefere acreditar, né, mais que o caminho o Lucas aí está empreendendo já há um certo tempo aí, com várias empresas, né? Se fosse tão fácil assim, 700 mil empresas não fechariam nessa pandemia, né? Mas essa ponte que eu fiz hoje com tudo que eu participei, né, ativamente ali na educação básica, né, no SESI, eu estudei no SESI, onde eu tinha uma matéria, uma disciplina chamada área econômica, e onde nós colocávamos a mão na massa, era o maker mais raiz, né? Então, todo semestre a gente tinha um desafio novo na parte elétrica, hidráulica, com artes, sisal, até tapete de sisal a gente aprendeu a fazer, e aquele comércio, né, aprendi a fazer, tinha aquelas feiras, né, para encerrar o semestre, e a gente vendia o que era produzido, né? Então, daí foi o gostinho, né, no ensino fundamental 2, né? E essa questão, né, esse bichinho da tecnologia, de buscar ali essa nova possibilidade, né, que se abriu, né, lá na época, eu tinha uns 14 anos, né? Como é que funciona o computador? Quem que desenvolve, né? Isso que eu tô vendo. Então, a partir daí surgiu o interesse, né, em estudar um pouco a mais de como essa máquina funcionava, uma máquina cara, né? E hoje eu vejo que ela, né, me ajudou a criar aí uma rede network que me levou a prestar serviço para outras empresas e para a área de educação, né?
e hoje a gente vê que Deus me colocou também num projeto social, né, onde uma missionária veio da Inglaterra para desenvolver esse projeto aqui nas comunidades carentes e também na Fundação Casa, e a gente vê o quanto a internet, né, ela quebra barreiras. Então, fazendo um link com essa a experiência mais recente que eu estou tendo nessa ONG, né? Antigamente, realmente, a tecnologia era muito cara e era privilégio de poucos, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter um computador super lento, né? Era o Lentium, né? Mas, qual? graças a Deus... 386, 286, era um qual deles? 386. Era um 386. Faz tempo, hein, Dani? Com muito sacrifício, né? Ok, mas hoje você vê que a população mais carente, lógico que a gente tem uma grande parcela da população que não tem condições nem de ter um celular, por mais simples que seja, né? Mas hoje nas comunidades, né, mesmo com famílias carentes, ela tem um celular, ela tem acesso à internet, e hoje esse projeto social me aproximou, né, de famílias, né, e a gente enxergar isso, que hoje um jovem da comunidade, ele está aprendendo, ele aprendeu a vetorizar, ele sabe o que é uma impressora 3D, ele vai num Fab Lab, onde o Lucas, né, como o Lucas trabalhou ali, que também dessa área. Então você vê um jovem de uma comunidade carente hoje vetorizando, né, modelando e produzindo uma peça em 3D. Então ele tem o acesso à comunicação e graças a Deus hoje também é possível ele ter acesso a esse tipo de tecnologia, mesmo que não seja, né, para ele adquirir, ele não precisa pagar nada por isso, né? Nossa, isso que você traz, Dani, isso é fantástico, né? Porque como bem você colocou ali, porque na nossa época, né, tô lembrando lá a época que você buscava as informações ali numa biblioteca, por exemplo, e hoje esse acesso à informação, né, que você tem, como você bem colocou ali, tu tem acesso aqui, lá na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, a mesma informação você pode encontrar ali por um website, enfim, coisas do tipo aí. E aí, o que me chamou a atenção na hora que você caiu, Dani, foi o seguinte, quando você disse assim, ó, internet quebra barreiras. E aí eu queria passar a palavra aqui para o Lucas, aí se você pudesse nos trazer aí uma palavra, uma reflexão, enfim, dessa questão da cultura de inovação na escola, porque uma vez que eu tenho esse acesso constante à internet, né, tudo bem, ele não faz você ter a mão na massa em si, né, da forma como o Ali que colocou, por exemplo, a mão na massa mesmo de pegar coisas, né, por exemplo, de fazer experimentos, ou fazer, como colocou ali o Dani, slimes, enfim, mas ele te mostra o caminho, né, como fazer, e existem softwares, enfim, hoje a gente tem a questão de inteligência artificial também trabalhando em cima disso, né. Pensando nessa questão da internet, Lucas, se você tivesse que falar aqui em 1 minuto, como que a gente cria essa cultura de inovação, tendo toda essa internet, esse mar de informações aí à nossa disposição, como bem colocou aí o nosso querido Dani? 1 minuto valendo, né? Uma pergunta simples dessa. Isso aí é uma pergunta de responder bem. Débora, para mim, a escola, a principal expertise da escola é sobre pessoas, não é tecnologia, né? E entendendo dessa forma, se os nossos alunos estão num contexto de alta conectividade, de alto acesso, para o bem e para o mal, né? Há muita coisa, com muitas ferramentas na mão para construir os seus próprios projetos, como o Dani comentou, o nosso principal papel como escola, eu penso que não é dar mais acesso, isso já está dado, é dar uma base conceitual, uma base reflexão e de competências pessoais para que os alunos consigam construir os seus projetos de vida a partir dessa base conceitual. O que eu entendo por essa base conceitual, olhando para um processo de empreender, e aqui eu concordo com o Ricardo que o Kassab, né? Ninguém vai entender como o Ricardo. E empreender aqui é sobre
criação de carreiras, né? Não é necessariamente apenas o abrir empresas, a gente está falando também de iniciativas sociais, como o Dani comentou, de uma forma sensacional, e também entendendo que o mundo daqui para frente vai menos apresentar caminhos e escolha A ou B ou C, que já existem, né? Onde você vai, e muito mais, num contexto profissional, exigir dos nossos alunos, de nós cada vez mais, que criemos os nossos caminhos. Bom, dito isso, né, o contexto que a gente vive, qual o papel da escola, para mim, são três. O primeiro é fomentar o que a gente já conversou, desse aspecto de fomentar um autoconhecimento e nutrir sonhos dos nossos alunos, né? Aí a gente vai dar perspectivas, né, visões de futuro, a partir das suas essências, a partir das suas crenças, né? Um segundo ponto é nutrir nos nossos alunos uma base de competências para ação. Então, aqui a gente está falando sobre, tem o Fórum Econômico Mundial, né, aquele artigo que eu gosto bastante, não vou entrar no detalhe, mas ele fala sobre desenvolvimento de 3 grandes competências: adaptabilidade, iniciativa e criatividade, né? Então, se a gente fomentar, de novo, uma base de competências para a ação, a gente, de fato, vai garantir que esses alunos saiam da escola propondo coisas, né, ou criando suas trajetórias de vida. E um terceiro aspecto para mim, e aí se relaciona com o conhecimento, né, com a relação com o conhecimento, nossas áreas do conhecimento, tudo mais que a gente se relaciona diariamente com os alunos, é sobre nutrir uma capacidade de aprender a aprender, né? Ou seja, dito que o conhecimento que a gente está passando hoje em sala de aula vão ter uma série de atualizações e novos conhecimentos que ele vai precisar ir atrás, né, para realizar os seus projetos pessoais, se eu consigo nutrir nesse aluno uma curiosidade, né, de entender o mundo ao seu redor, no aspecto social, no aspecto científico, no aspecto matemático, enfim, se eu consigo nutrir uma curiosidade e uma capacidade desse aluno de ir atrás de conhecimento, digerir esse conhecimento e transformar isso em ação, né, a partir da sua visão pessoal, aí eu cumpri meu papel como escola, né? Ou seja, meu papel como escola para uma cultura de inovação. De novo, a gente você colocou a palavra cultura, aí eu tive que falar mais de 1 minuto. Então, o nosso papel como escola é nutrir essa base, né, de competências, de visão de mundo e de aprender a aprender, né, para que esse aluno, a partir dessa base, trilhe suas trajetórias de vida das mais diversas possíveis, né? Nossa, maravilhoso o seu depoimento, Lucas, que é bem nesse sentido mesmo, né? Porque muitas vezes a gente pensa nessa questão do acesso à informação. O acesso à informação, ele nos trouxe, né, outras possibilidades e outras visões, até para a gente poder resolver alguns determinados tipos de problema, né, que sem essa informação, vamos pensar, sei lá, quero consertar algo. Parece um exemplo, assim, muito simples, né? Ou como pegar o exemplo do Kassab ali, né? Ou fazer um bombom, né? Pegar uma receita de bombom, como fazer bombons pela internet, enfim. Esse acesso da informação, ele é essencial, ele é importante, né, para esse processo. Mas o que tu traz da questão das pessoas, isso faz total diferença, né? Como é que a gente inspira esses jovens para que ele possa ter essa postura empreendedora, né? Que ele possa, então, buscar sonhos, né? Acho que nesse sentido mesmo, né? E aí, trazendo nessa perspectiva que você fala de sonhos, de aprender a aprender, né? A gente começou desde o ano passado, a gente tem algumas práticas empreendedoras aqui também dentro do Mackenzie, né? A gente está passando aí na telinha aí para vocês, né? Para quem não conhece ainda. Então, a gente tem um projeto que é o STEAM, que é o STEAM ali no segmento do ensino médio também, que a gente tem um foco na questão do empreendedorismo, né? Então, quando você traz essa questão da criança, né? Lá atrás, a criança, o jovem, e como é que você vai nutrir toda essa perspectiva para que a gente possa, então, ir modelando, remodelando, criando, cocriando tudo isso junto, porque não é só o acesso à informação, né? A gente trazer mais ferramentas no sentido, como você colocou aí, de conectividade. Ela é importante? Sim. O acesso à informação, ela é importante, né? Então, trazendo essa perspectiva, tanto da informação, o que eu faço com ela, como é que eu vou mobilizar esses conhecimentos, né? Trazendo para o contexto da escola, como você bem colocou lá, né? Lá da sua terra, lá do interior, né? Que você não tinha tanto acesso, enfim.
e você foi buscando lá com um técnico lá da tua cidade, enfim, né, doutor Pardal, nossa, me vi muito aí na tua fala, enfim, né, então a gente traz também essas perspectivas daquilo que a gente tem enquanto ferramenta, vamos pensar assim, mas pensando sempre nessa inspiração de pessoas, de pares, e principalmente dos nossos alunos, né, aí que tem uma trajetória muito a ser desenvolvida, né, ao longo do seu processo acadêmico, ao longo ali da própria trajetória, da trilha, né, dos segmentos ali, e pensando nessa perspectiva aí, trazendo essa visão que tu colocaste aí, eu vou pedir só para a Aninha passar por tem um videozinho de 15 segundinhos do Steam do ano passado, Aninha. Também definimos a logo da empresa. Estar trabalhando fora da classe. Usar a nossa imaginação para realizar projetos sustentáveis e que ajudarão a sociedade como um todo. E temos muitos materiais disponíveis e professores para nos auxiliar. Estimula a criatividade, trabalho em grupo e incentiva a criar coisas novas. E estamos conhecendo propriedades medicinais de plantas. Eu trouxe só um recortezinho de 15 segundinhos aí, para a gente mostrar um pouco do que foi o ensaio final, vamos pensar assim, dos grandes projetos que foram desenvolvidos pelos alunos do ensino médio do ano passado, que foram mais de 70 projetos. Então, a gente conseguiu, assim, fazer com que eles, dentro das possibilidades deles, né, dentro da perspectiva do que eles queriam desenvolver, né, alguns mais disruptivos, né, um tentando querer trabalhar lá com inteligência artificial, o outro com questões um pouco mais simples, por exemplo, simplesmente tirar uma essência de uma planta, enfim, né, mas o quanto isso é importante para eles, o quanto que eles gostam, né, de todo esse processo criativo, enfim, e o quanto também eu queria compartilhar contigo, Lucas, e também com os nossos convidados aí, quem está nos assistindo, o quanto que o professor, ele inspira esses alunos, né? Então, eu vou trazer um pouco da fala do que o nosso professor, o Isaac, ele trouxe na Talks da semana passada, foi falar da questão da inspiração. Ele resumindo, ele trouxe assim, olha, se o professor, ele traz uma inspiração, né, que ele tá meio ali triste, ele vai passar essa tristeza para o teu aluno, né? Se ele trazer uma inspiração que os motivem para fazer algo diferente, ele vai trazer isso. E isso na pandemia, a gente viu isso de forma muito evidente, né? O quanto que esses professores, eles estão se esforçando e eles estão conectados com seus alunos, porque é algo totalmente diferente, né, do que a gente tinha anteriormente, né? Principalmente na educação básica, né? Da gente ter um ensino remoto, online, enfim, né? Não é algo palpável que eu consigo, né? Então, essa questão até do vínculo entre os alunos, isso foi essencial, né? Entre professores, entre pares, como bem colocou ali a Ana Keila ali no início, né? Olha, tu traz as famílias para dentro, né? Da tua escola, a escola, ela entra dentro das casas, né? Então, todo esse vínculo e o quanto essa inspiração, ela é totalmente importante para esse processo de construção, para a gente poder progredir, né? Avançar, enfim, nesse sentido. E aí a gente traz aqui, por final... Oi? Débora? Oi? Posso só complementar sua fala? Claro, pode sim. Pode falar então, sim, Dani. Eu vejo que com tudo que tem acontecido, escancarou uma janela de novas possibilidades, né? Então o aluno está vendo que aquele professor que de repente não era tão fã de tecnologia, hoje ele já está editando e já montou até um estúdio em casa com chroma key, né? E os problemas sociais que hoje todos, né, assistem nos jornais ou na internet, isso está escancarado, né? Então, você vê aquela força-tarefa que aconteceu no início para poder desenvolver a máscara para os enfermeiros. Então, eu acho que é algo, a gente tem aí material e eu acho que é na escassez que a gente cria aí, a nossa criatividade vem, né, à tona. Então, é uma janela que eu creio que escancarou agora para a gente trabalhar dentro da escola, né? Pensando fora da escola. Isso é verdade mesmo, a gente poder olhar para a janela, né, o que tem lá fora, né,
dentro dessas possibilidades, estando nesse contexto emergente, né, nesse ensino remoto, enfim, e o quanto que essa escassez, por um lado, ela também nos liberta para poder criar e co-criar, né, e mostra o quanto, né, de potencial que a gente tem aí para a gente poder também ir trabalhando nessa perspectiva mais criativa e empreendedora, né? E aí, para... Oi, Dani. Quando você fala de co-criar, né, eu li esses dias, eu não sei se vocês chegaram a ver ou ler sobre a iniciativa da Magazine Luiza, né? Sim. Ela deu um curso, né, para essas pessoas que ficaram desempregadas ou numa situação financeira bem complicada, então, para vender os seus produtos, e trouxeram também pequenos comércios para dentro do marketplace deles, né? Sim. Então, tá mudando. Antes, o que você enxergava como concorrente, né? Hoje eles estão dando até outro nome, mas o mundo, realmente, com essa pandemia, deu um 360 e realmente está vindo muitas coisas bacanas, né, por aí. Muito, muito bom mesmo esse teu exemplo do Magazine Luiza, assim como outros também, outras empresas que também estão se reinventando, né? Então, alguns novos trabalhos também acabam surgindo em decorrência de alguns problemas, né? Infelizmente, a gente tem essa questão toda, né, que tá ocorrendo aí, mas a gente também precisa ainda nutrir, como bem colocou o Lucas ali, né? Independente das questões, dos problemas, né, que a gente vem enfrentando, mas trazer essa criatividade à tona, trazer toda essa inspiração, né, de que forma que a gente consegue inspirar os nossos alunos, os nossos estudantes em relação a isso, né? E aí a gente fecha aqui esse nosso Talks 360 aqui, pensando nessa perspectiva aí, né, que a gente tem aqui dentro do Mackenzie, o projeto de vida, né? Então, Ana Keila, tu tá por aí? Estou aqui. Ah, então tá. Lembrei aqui de ti, Ana, do projeto de vida que nós temos aqui no Mackenzie, e o quanto que esse projeto de vida ele é importante, né? Para poder também ajudar e a inspirar esses alunos na busca, né, de uma vocação, de uma profissão, enfim, nesse sentido aí, né? Exatamente. O projeto de vida, ele vem bem de encontro ao que o Lucas falou. Nós estamos vivendo a era da disrupção, já faz um tempo, né? Já fazem há alguns anos, isso foi bem marcante, todas essas mudanças, e a pandemia só veio acelerar. Então, dentro deste projeto de vida, é onde a gente busca ajudar a desenvolver o autoconhecimento, né? E o que faz o que é tão importante, ajuda a fazer a questão da leitura do mundo, a vontade do aprender, a vontade do buscar, a vontade de fazer, né? Então, acho que tudo isso dentro de um projeto de vida que vem caminhando, quando ele estiver terminando o ensino médio, ele vai estar muito melhor preparado para tomar as suas decisões, porque ele já foi construindo, e aí ele tem um foco de onde ele quer chegar, né? Porque as oportunidades estão aí e elas serão todas diferentes. Então, você não pode ficar dentro daquelas profissões tradicionais, porque elas também serão modificadas, né? Então, a gente tem que estar mostrando isso para os alunos, e isso a gente vai criando quando começamos com o autoconhecimento, leitura de mundo, compreendendo que hoje nós somos globais, que ninguém fica fechadinho numa ilha. Então, você tem que estar preparado para isso. E você só consegue fazer sucesso lá quando você conhece a você mesmo, né? Então, acho maravilhoso isso. Tudo, é verdade, tudo Aninha. que falou, que cada um de nós aqui tentou colocar, mas muito mais no mundo de hoje, né? E muito mais depois dessa pandemia, que tudo será, mais uma vez, totalmente diferente no mundo. Os mercados vão ter que aprender a conversar, a conviver, e um vai ter que partilhar com o outro, cada vez mais. Porque, veja, começou lá na China e tomou conta do mundo inteiro. E isto, daqui para frente, a gente tem que... Este momento tem que servir de lição para estes jovens que estão aí e para os que vão crescer, porque a gente nunca sabe como será o amanhã, o outubro, o novembro, o janeiro, mudou tudo, né? Então, desde que eu me conheça, eu estou preparada para estar lá fora. Nossa, maravilhoso, Ana Keila. Acho que é nisso mesmo aí que a gente
tá trabalhando aí, né? Começando ali desde os pequenininhos, então, né? Para a gente poder, então, tá ajudando esses estudantes, então, essas crianças, então, nas competências empreendedoras, né? Que a gente começa lá desde dos pequenininhos ali, tentando, então, fazer algo diferente, né? Então, acho que a gente termina por aqui a nossa Talks 360 de hoje. Agradeço muitíssimo aí, Lucas, Kassab, Dani, Ana Keila, Alec, e até uma próxima, então. E beijo para vocês. Abraços super virtuais. Um beijo. Tchau.